Bom, gente, eu sou o Bruno, tenho 24 anos, esse aqui é o meu Gol Flower. Bom, eu tenho uma estética automotiva, então a estética real aqui em Petrópolis. Esse carro é o meu xodózinho, um pouco bem cuidado lá, digamos assim, por isso que tá nesse mel todo. Nem encosto aqui, senão me incomoda. Mas, assim, eu vou contar um pouco do início do carro, né? Por que começou assim? Por que do Gol, na verdade, né? Meu sonho, na verdade, sempre foi um Vectra. Sou apaixonado por Vectra, Civic, um carro desse tipo. Mas meu pai, ele tinha um Sandero. Na época, ele foi vender o Sandero e o novo dono, o comprador do Sandero, tinha esse Gol. Aí o que meu pai fez? Sabendo que eu gostava de Gol também, que era um dos meus sonhos desde a infância, quis trocar o Sandero no Gol. E o cara só voltava o dinheiro de volta. Foi então que surgiu a oportunidade de ter finalmente o meu tão sonhado Gol G2. E por um tempo foi o carro do meu pai, eu e ele nós dividimos o carro um pouco. Então era metade meu, metade dele, então não podia fazer muitas coisas no começo. Meu pai queria muito comprar o próprio carro. E o que ele fez? Usava o meu carro para ver os carros dele. Foi lá no Rio de Janeiro, foi ver um carro para ele, e antes de chegar lá, fundiu o motor todo, porque esqueceu de olhar a água, e o selo da água estourou e ele não percebeu, derreteu o motor inteiro. Aí me ligou e falou: olha, o carro parou aqui no meio da rodovia, não sei por que não e tal, não sei o que, mas aí já é história, já foi quase 2 mil reais só de motor antes de eu pegar o carro, mas beleza. Depois disso, ele conseguiu finalmente comprar o carro dele e eu fiquei realmente com esse carro. Aí eu comecei a fazer as minhas coisinhas, minhas loucuras. Primeira loucura que eu fiz com ele já foi querer cortar as molas do carro, né? Isso aí não tem jeito. Não ficou confortável, nem um pouco confortável. Eu não indico fazer isso pra ninguém, porque pelo menos no Gol é horrível. Fica muito ruim dirigir o carro. Eu cheguei até a passar mal por causa de tanto que tava pulando. Minha tia, que eu dei carona também uma vez, passou mal. Nossa, foi uma beleza. Deixei com 2 elos. Porque normalmente você corta a mola, você corta 2 elos e deixa o resto, né? Eu não, deixei só com 2 elos. Não tinha mola, era só amortecedor. Então, sofreu um pouquinho na minha mão. Após isso, eu fui querendo fazer mais coisas, mexer um pouquinho mais no carro. Queria logo barulho. Nossa Deus, eu sou cismado com barulho. Eu gosto de carro barulhento. Então, ele tinha escape original. O que eu fiz? Meu amigo tinha um Chevette. Ele trocou o escape do Chevette e me emprestou o 2JK que ele tinha. Era um 2JK comum, ele me deu aquele e eu coloquei no Gol. Ficou um barulho de Fiat Uno com o escape furado, horrível, mas eu gostava. Então no começo, mais ou menos assim, eu já gostava de lidar um pouco com esse barulho. Eu me achava pra caramba, achava que tava acordando todo mundo no bairro, porque eu tinha que acordar às 6 horas pra ir trabalhar. Achava que tava acordando todo mundo, mas tava todo mundo achando que tinha uma Fiat Uno passando. Depois disso, veio o tão sonhado escapamento que eu tenho hoje em dia, que é um 4 polegadas da Proline, escapezão bonito. Aí esse faz um ronco maneiro, que depois vocês devem até escutar por aí. De modificação, esse foi o básico. Fora a altura dele, que eu realmente fiz na fixa, hoje em dia ele tá nessa altura aqui na fixa. E rodas, essa aqui é a terceira roda que eu tenho no carro. A minha primeira foi uma Borbete 8,5, que na verdade não era 8,5 a tala dela, era 9,5 porque tinha uma bordinha a mais do que as normais têm. A segunda foi a Daimler 15, da Mercedes, e a atual é essa aqui. Cara, a minha infância foi jogando Need for Speed. Isso aí, Underground 2, isso aí eu acho que a maioria que gosta de carro viveu esse mundo aí. Era dos meus favoritos. Então foi aí que eu comecei a gostar de carro, principalmente carro mexido. Infelizmente isso aqui é um 1.0, tá, gente? Não faz mal a ninguém. Não passa dos 100 km antes da quinta marcha. Mas entrei nesse mundo mais por causa dos jogos mesmo. Sempre gostei de jogos. Então me motivou a isso. Como eu disse, esse é o meu primeiro carro. Eu sempre tive o sonho de um Gol, Civic ou Vectra.
Aí acabou que ele foi o primeiro carro, um Gol. Não reclamo de nada, sou apaixonado nesse carro. Mas de mudanças, no geral, é isso. Hoje em dia que eu tô fazendo são desenhos no carro, o famoso Gol tatuado aqui, que vocês já estão... Tem algumas pessoas já até falando que é o Gol tatuado daqui. E as lanternas clean também, ele tem as lanternas clean, interior eu tô mudando aos poucos, tem agora o painel totalmente diferente, que era inspirado no painel do GTI, mas eu coloquei ele todo fundo branco, translúcido, com as luzes vermelhas. Então é um pouco diferente do GTI, porque o GTI tem fundo branco e a luz é por cima dele verdinho, né? Aquele padrão. Então eu quis fazer um pouco diferente, porque toda a interna dele vai ser preto e vermelho. Então eu queria fazer um pouco diferente, né? Um dos meus maiores sonhos é pintar ele inteiro, porque essa cor aqui é muito bonita, eu gosto muito dela, mas eu quero uma cor mais viva. Lá na gringa, eu tenho algumas referências lá, que é a famosa cor vermelho candy. É uma cor muito chamativa, muito bonita. Então eu quero fazer nele. Uma coisa que eu vi também foi, eu peguei de inspiração de um Santana, aqui do Brasil mesmo, do BR. O cara fez o teto branco. Muito bonito que ficou, muito bonito. O teto e essas colunas aqui do carro também. Só que o Gol ele não tem as colunas integradas com o teto. Então, nesse caso, vai ser só o teto dele que vai ser branco. Fazer branco perolizado com brilho em vermelho. Então, o carro vai ser todo nessa pegada de diferente lá da gringa. Inclusive, as flores que tem no carro também são referência da gringa. Não sei se vocês conhecem a cultura lowrider. Aqui no Brasil a gente não tem muito. Em São Paulo tem um pouco, mais ou menos, da cultura lowrider, que eles fazem desenhos no carro, à mão mesmo, ou tipo adesivado. Mas eu quis fazer à mão, não sei desenhar muito bem, então ficou bem merda, mas ficou maneiro, mais ou menos, assim, mais ou menos. Então eu tô tentando, quando for finalmente pintar o carro e fazer bonitinho, aí eu vou fazer um desenho bem feito, com um traço melhor e tudo mais. Agora tá só mais ou menos como eu poderia fazer. Inclusive, se alguém quiser saber, o jeito que eu fiz foi com giz líquido. Eu comprei aquela caneta de giz líquido e fiz o desenho. Assim o desenho posso tirar se eu não gostar. E ele, a primeira vez, ele fica bem marcado. Depois que você lava, ele sai mais ou menos, então fica só o sombreado do desenho. Já fica excelente. Mas se quiser também, o sombreado sai. Atualmente, hoje no caso, o que eu fiz? Tinta spray, usei a tampa mesmo para usar como recipiente, né? Fiz o spray ali dentro e com a própria tinta, a própria caneta, na verdade, do giz líquido, peguei e fui fazendo o desenho. Assim ficou com a cor prateada e não só o branco do giz líquido, e agora está um pouco mais permanente do que era antes. No meu serviço, eu tenho uma estética automotiva hoje. O que me fez chegar na estética automotiva? Eu sempre gostei de carro, desde sempre. Comecei trabalhando com meu pai mesmo, aos 13 anos mais ou menos, mas não era com o carro, era pintura, jardim. Mas quando eu fiz 18 anos, eu queria ter o meu próprio emprego, minha própria autonomia, longe do meu pai. Então, primeiro continuei no jardim, que era o ramo que eu já tinha, mas aí eu procurei um CLT. E o primeiro trabalho que eu tive foi num posto de gasolina. Tive o meu primeiro CLT num posto de gasolina. Não gostei muito do tipo de trabalho que eu estava tendo que fazer. Era muito regrado, tinha muita coisa para fazer lá que eu não curtia muito. Então, depois dele, eu fui para manobrista, no Alcides Carneiro, num hospital que a gente tem aqui. E lá eu dirigia diversos carros, desde Mercedes, BMW, que era minha paixão. Infelizmente, lá eu tive alguns problemas financeiros, né? Recebia pouco para o que fazia. Então, depois disso, eu fui para ter um lava-jato. Iniciei no lava-jato na oficina de um amigo meu. Ele disponibilizou o espaço lá e eu comecei lavando os carros da própria oficina. Só que também tive problemas financeiros. Não financeiros, mas eu queria fazer mais do que o lava-jato pode fazer. O lava-jato ele tem uma proposta de lavar o carro rápido, ser prático e rápido. A estética automotiva é totalmente diferente, é um serviço mais artesanal. É você cuidar realmente do carro, fazer o serviço detalhado. E essa é a minha paixão. Eu gosto de perder tempo cuidando do carro. Na verdade, eu nem chamo de perder tempo, né? Ganhar o tempo ali cuidando do carro. Eu gosto de fazer no mínimo detalhe possível. Eu gosto que os clientes tenham a mesma experiência que eu tenho, de olhar para o carro e falar, rapaz,
que carro maravilhoso, que carro lindo, tá muito lindo. Então, por isso, essa é a minha paixão por carro. E o meu carro também não foge muito disso, né? Cada detalhe que eu posso limpar dele, eu lavo ele de 2 em 2 dias. Se não tem cliente, então eu fico o dia inteiro mexendo nele. Nem tem coisa pra mexer, mas eu desmonto o banco, vou lavar motor, seja lá o que for, mas eu faço alguma coisa. Então, relacionado a carro, esse é o meu mundo, é o mundo que eu gosto e espero que cada vez mais pessoas possam conhecer esse mundo que a gente vive, né? Porque é um mundo muito bonito. A cultura automotiva aqui no Brasil não acho que seja uma cultura tão bem explorada. Acho que a gente podia explorar um pouquinho mais e ser mais unido realmente, tipo uma família mesmo, porque a gente tem que se ajudar, na verdade, né? Porque cada um tem um carrinho diferente, um projeto diferente. Tem gente que julga, às vezes tem um carro de 100 mil, vê um carrinho de 10 mil desse, às vezes não dá bola pra gente. Mas tem muitas pessoas que são totalmente o contrário. Tem um carro de 100 mil, dá mais bola pro nosso carrinho de 10 mil que o carro deles. Então não é só sobre carros, é sobre pessoas também. Então a gente tem que dar uma diversificada aí na nossa área, conhecer um pouquinho do outro, que vai ser maneiro, sempre é maneiro. Bom, eu já disse algumas vezes, esse é meu primeiro carro. Mas eu não quero nem me desfazer dele. É um carro que vai ficar na minha família para sempre. Porque, como ele é meu primeiro carro, meu pai, entre aspas, me deu ele. Porque o intuito do meu pai era me vender esse carro. Ele comprou o carro por 9 mil e ele falou para mim que ia me vender por 11. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Meu próprio pai me vendendo mais caro o carro. Aí ele falou, não, é para você saber dar valor ao carro, valor ao dinheiro e tudo mais. Mas aí eu fui pagando de parceladinho, né, tranquilo. Conforme foi passando o tempo, ele estava ficando um pouquinho mais razoável comigo nesse sentido. Finalizamos o carro por 7 mil reais. Graças a Deus não precisei pagar os 11 mil do carro, mas paguei os 7 mil reais. No final desses 7 mil, ele disse para mim que falou assim, ó, tá bom, não precisa mais pagar o carro. Até agora era só para você ter o gostinho de pagar as parcelas do carro, entender o que é ter um carro, zelar por ele, pagar manutenção e tudo mais. Então ele queria me ensinar um pouco do que é a responsabilidade de ter um carro, porque não é só um brinquedo, isso aqui na verdade é uma arma, né, gente? A gente tem que cuidar bem disso e também cuidar do que a gente vai fazer com o carro para não machucar outras pessoas, famílias por aí, né, que às vezes a gente pode acabar com um pai de família que está voltando do serviço. Então a gente tem que zelar não só por nós, mas pelas outras pessoas também. Então ele quis me ensinar um pouco disso. E por que que eu não vou vender esse carro nunca mais? Como foi meu primeiro carro, o carro que meu pai me deu praticamente, depois que meu pai faleceu, eu fiquei com o carro para mim. E tipo assim, é uma lembrança que eu tenho dele para mim, né? Ele gostava muito do barulho do carro, principalmente quando eu troquei o escapamento. Ele ficava usando, falando, meu Deus, esse carro aí tá forte agora, ele mudou o escapamento, agora tá maneiro. E o escape de Fiat Uno, quem falou foi ele. Por isso que eu quis trocar, ele falou, caramba, tá com barulho de Fiat Uno de escape furado. Então ele falou isso pra mim, ficou marcado. Aí eu quis trocar o escape. Quando eu troquei o escape, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar pra ele. Aí ele já ficou todo feliz, ficou falando pra eu dar corte de giro com o carro e tudo mais. Meu pai, toda vez que eu ia sair de carro pra um evento, tava lavadinho, ele mesmo fazia os vídeos pra mim, na porta de casa. Eu ia manobrar o carro, eu não pedia nada pra ele, nada. Ia manobrar o carro, quando voltava, tava ele agachadinho assim, filmando o meu carro. Então, fico até um pouco emocionado, desculpa. Mas ele fazia parte do sonho junto desse carro. Ai, cara. Calma que eu volto. Ai. Emociona um pouquinho, mas é bom lembrar. Ai, Jesus. É bom lembrar desses momentos com ele. Assim, eu não tenho fotos dele nesse carro, nem muitas memórias, assim, filmadas, né? Mas ele gostava muito desse carro. Ele realmente apaixonou no carro junto comigo. Não reclamava de eu ter rebaixado o carro, falava que só que quicava muito quando era mola cortada. Então, quando eu passei mal, foi ele que realmente me ajudou. Aí lá na London, ele falou, não, vamos pagar porque não pode ficar desse jeito. Aí ele foi lá e pagou para mim a fixa. Me ajudou muito nesse sentido e também na estética real. Como ele viu que eu queria fazer muito mais coisas lá no Lava Jato e tive uns probleminhas lá por querer fazer mais, eu fiquei muito triste. E por isso, no mesmo dia que eu fiquei triste, ele acabou passando lá por acaso. Assim que ele me viu triste, ele saiu de lá, eu não entendi, ele saiu rápido.
no final do dia ele já estava com a loja que eu tenho atual, ele já tinha alugado para mim, sem me falar nada, sem eu saber que ia alugar, sem eu ter clientela suficiente para isso. Ele só falou, ó, é teu, faz o que você tem que fazer, faz a sua paixão aí, eu tenho certeza que vai estar tudo certo. Hoje em dia, graças a Deus, a loja está dando tudo certo, o carro está dando tudo certo e, bom, espero que ele também goste de como tá ficando, né? Que... A gente dá o meu melhor, né? Até aqui tem sonho de infância, que era, ele sabia que era meu sonho, né? Então, mas é isso aí. Ai. Cara, um conselho que eu dou, sempre escolha um primeiro carro, um carro velho. Sempre um carro velho. Porque o primeiro carro, rapaziada, vocês vão saber o que é ter um carro. Saber manutenção, saber dos perigos de ter um carro, sobre compra de pneu, porque até então a gente anda com os carros dos nossos pais, anda com os nossos pais, não sabe o que faz, quanto gasolina coloca. Eu não sabia quanto gastava de gasolina. Eu, ficando acelerando igual um idiota, às vezes só para ir no centro da cidade voltar, preciso colocar 50 e volto na reserva já. Entendeu? Então, precisa ter um cuidado. E carro velho, a gente aprende a cuidar do carro velho. A gente começa a ter paixão pelo carro e por carro. Então, se vocês puderem ter um carro velho, primeira coisa, tenham um carro velho, que vocês não vão se arrepender. E não é velho, é antigo. Vocês não vão se arrepender.